Então, vamos dar início à nossa reunião extraordinária de hoje, dia 22 de julho. Dou as boas-vindas a quem está aqui neste auditório, os senhores vereadores, os seus funcionários municipais, público, hoje não temos. E, portanto, hoje vamos aqui com esta nossa reunião também um bocadinho mais atrás. Temos aqui a vereadora Mara em substituição de vereador David, pediu agora também a suspensão do mandato dele. Também, Mara, sejas bem-vinda mais uma vez aqui connosco para trabalharmos e fazermos alguma coisa em prol do Conselho de Zambujo. Obrigado também pela tua presença. Posto isto, portanto, nós hoje, os assuntos que temos: a aprovação dos documentos da prestação de contas de 2020, a aplicação de resultados líquidos também do período 2020 e modificação ao orçamento, a minuta de contrato de urbanização do processo 2320, a Zambuja já é hábito. Portanto, não havendo público para dar a palavra, entramos já na ordem de trabalhos. Hoje os senhores vereadores... Pronto, então, como acabei de dizer, nós vamos aqui iniciar a nossa reunião, dizer-vos que as contas de 2020 e este ano houve uma alteração grande, portanto, por causa do POCAL, para o novo sistema contabilístico, que é o SCAP, e, portanto, teve também ser elaborado um balanço de abertura. E eu, fazendo esta pequena interpretação, daria a palavra ao Dr. Ricardo para fazer aqui mais um bocadinho uma explicação e depois entraríamos outra vez, eu entraria novamente na questão das contas. Ora, muito bom dia a todos. Tanto tal como o Sr. Presidente acabou de mencionar, portanto, este ano é um ano diferente do ponto de vista contabilístico. Portanto, houve uma alteração profunda do sistema contabilístico do POCAL para o sistema de normalização contabilística das administrações públicas, portanto, o SNCAP. Eu gostava só de fazer aqui uma nota prévia, portanto, de realçar por um lado a complexidade e as dificuldades técnicas inerentes a esta alteração do referencial contabilístico, portanto, nomeadamente este referencial, portanto, a sua estrutura, portanto, implica, portanto, uma nova conceptualização, critérios específicos para reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, gastos, rendimentos, tem ainda um corpo denso de normas de contabilidade pública que nós, dirigentes, técnicos, etc., tivemos de tentar ao longo destes cerca de 6 anos, porque o diploma saiu em 2015, tentar mais ou menos dominar de forma a que quando chegasse efetivamente o momento da implementação tivéssemos as bases para o fazer. Portanto, tem novos modelos de demonstrações orçamentais e financeiras, como tiveram a oportunidade de ver no documento que foi apresentado, criação de novos documentos, mapas, informações. Portanto, aqui o objetivo do sistema é melhorar qualitativamente a informação que é produzida para os diferentes utilizadores. Gostava ainda de realçar pela positiva, portanto, o esforço, o empenho e a dedicação, portanto, que os trabalhadores do município acabaram por ter, designadamente quem está na área financeira, portanto, com horas de trabalho a fio, portanto, sem ponto de partida e ponto de chegada relativamente a horários, fins de semana, portanto, foi um trabalho bastante duro na análise e preparação desta informação. Por outro lado, realçar também o papel do ROC do município, portanto, no sentido de nos impulsionar a não fazer aquilo que mais de metade das câmaras deste país fizeram, que é não avançar com a transição contabilística. Portanto, adiar o problema, a situação por mais 1 ano ou 2 anos, sendo que o trabalho nessas circunstâncias irá duplicar, triplicar, etc., para essas entidades. No nosso caso, o ROC acabou por nos motivar e desbloquear um conjunto de situações associadas a esta transição. Portanto, nomeadamente talvez também por fazer parte da Comissão Técnica da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para estas matérias do SNCAP, portanto, a situação que nos deu aqui, que foi uma grande mais-valia para todos nós. Pela negativa, realçar pela negativa, a empresa que nos fornece o software informático. Portanto, efetivamente, nós estamos, de certa forma, amarrados a esta empresa porque é uma empresa que não fornece só o software de contabilidade,
portanto, fornece o software de contabilidade, mas também, portanto, as aplicações de satélite e a sua integração em diferentes esferas do município. Portanto, e esta empresa, na nossa perspectiva, já devia ter estabilizado a aplicação informática há cerca de um ano, pelo menos há cerca de um ano. Não aconteceu, ainda hoje aparecem, portanto, atualizações de mapas que têm de ser enviados para o Tribunal de Contas até ao final deste mês, portanto, inerentes a isto, e nós, de certa forma, estamos bastante desagradados com isto, tirando, obviamente, algumas exceções de um ou outro consultor, nomeadamente na área do património, portanto, em que foi uma área que esse consultor efetivamente nos deu um apoio extraordinário para, obviamente, ultrapassar as dificuldades criadas pela própria empresa, mas pronto, fica só aqui esta nota também pela negativa associada a isso. Relativamente aos impactos em concreto, portanto, tem aí nas páginas, penso que na página 7 ou 8, página 7, portanto, um capítulo, se quisermos, sobre o balanço de abertura. Portanto, esta transição de sistema contabilístico, à semelhança daquilo que aconteceu com as empresas há uma série de anos atrás, 2009 para 2010, portanto, promoveu a alteração do tal POCAL para o SNCAP, portanto, e obrigou, de certa forma, a que elaborássemos um balanço de abertura. Este balanço de abertura seria o quê? Seria o resultado de uma conversão dos códigos de contas de POCAL para SNCAP e depois, em função disso, em função dessa conversão, analisar cada um dos ativos e passivos, rendimentos e gastos, mas sobretudo aqui nesta questão do balanço de abertura, ativos e passivos, olhar a cada uma daqueles itens e perceber se eles de facto reuniam as regras das normas de contabilidade pública e do novo sistema para continuarem assim reconhecidos no balanço do município. Portanto, os ajustamentos decorrentes desta adaptação, se quisermos, portanto, são reconhecidos aqui numa continha específica, portanto, criada para este efeito, portanto, ajustamentos de transição para o SNCAP. Destes resultados, deste conjunto de resultados, houve aqui, portanto, nós colocámos aí um quadro, portanto, síntese na página 8, que evidencia, portanto, por fases este trabalho de ajustamento. Por um lado, o que aparece nessa primeira coluna com valores, portanto, resulta da conversão direta de apenas dos códigos de contas. Portanto, é uma conversão onde, se eu tenho em POCAL uma conta que se chamava de proveitos diferidos, hei de ter aqui uma ligação em SNCAP a uma conta de diferimentos. Portanto, este resulta de uma ligação direta. Depois, o que é que nós fizemos sobre isso? Fizemos uma reclassificação prévia, portanto, associado efetivamente às reclassificações já decorrentes, portanto, do novo quadro teórico, portanto, onde aqui são visíveis, portanto, dois tipos de alterações, portanto, uma parte que tem a ver com inventários que não reuniam, portanto, os requisitos para reconhecimento de inventários e foram, portanto, reclassificados para diferimentos, e outra parte que tem a ver com os subsídios ao investimento, portanto, e esta sim é uma das grandes matérias que portanto, é perceptível ao longo de todo o documento que teve uma grande diferença face ao passado. Portanto, subsídios ao investimento, estamos a falar de candidaturas a fundos comunitários, portanto, vulgarmente assim designados. Onde aqui o novo sistema impõe que nós façamos uma análise sobre as condições, sobre se os montantes que nós recebemos ao nível das candidaturas têm ou não condições por cumprir do lado do município. Portanto, e o tratamento contabilístico é dado em função do cumprimento ou não dessas condições. Portanto, isto é aqui que há uma grande alteração com grandes impactos do ponto de vista contabilístico. Portanto, na última coluna, portanto, na coluna 4 desse quadro, continuamos então com a matéria dos ajustamentos de transição, onde as operações mais relevantes foram de dois tipos. Por um lado, de POCAL para SNCAP, nós tivemos uma redução generalizada das vidas úteis dos bens. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, uma construção em betão armado com uma percentagem de tijolo, portanto, em CIB,
um equipamento desta natureza, uma construção desta natureza, tinha uma vida útil de 80 anos, em SNCAP passa a ter uma vida útil de 50 anos. Portanto, ou seja, há uma redução neste caso de 30 anos de vida útil. A mesma coisa do ponto de vista de uma construção de alvenaria de pedra, portanto, que tinha no máximo 150 anos de vida útil em CIB e passa a ter 100 anos de vida útil máxima em SNCAP. O que é que nesta transição nós fomos obrigados a fazer? A ir para cada um dos edifícios e construções, verificar as vidas úteis remanescentes e adequá-las exatamente ao novo sistema contabilístico. Porquê? Porque aqui não havia a faculdade que tinha sido conferida pela portaria 218/2016 pela portaria 189/2016 de manter as vidas úteis do passado. Portanto, e o grande impacto nesta transição decorre disso. São menos 3.700.000 de valor dos bens e de edifícios e outras construções decorrentes só desta transição contabilística de atualização das vidas úteis. Obviamente que estes bens, alguns deles tinham financiamentos associados, os tais subsídios ao investimento, alguns deles foram cofinanciados, portanto, o Valverde. Portanto, há aí várias situações que nós depois podemos ver, se quiserem, se for necessário, portanto, ver com mais alguma profundidade. Portanto, e ao ter esses subsídios ao investimento associados, como esses subsídios ao investimento vão sendo imputados a resultados na mesma proporção dos gastos com depreciações desses mesmos bens, se esses bens reduzem a vida útil, então também tivemos de fazer a mesma correção do lado dos subsídios ao investimento. Correção essa que também foi para um valor acima de 600.000 euros. Por último, a questão, ainda ao nível destes ajustamentos de transição, a questão da Opel, do processo Opel. Portanto, o processo Opel era portanto, nós temos um processo em tribunal associado, portanto, às isenções fiscais que foram concedidas pelo Estado português diretamente à Opel General Motors, portanto, à revelia das decisões e das deliberações dos órgãos municipais. Portanto, essa dívida estava reconhecida, no entanto, em Paucal, o Estado, como um bom pagador que é, portanto, ou que era, portanto, não era passível de ser considerado para efeitos do diploma como de cobrança duvidosa e não havia possibilidade de constituir provisões para cobranças duvidosas relativamente a dívidas do Estado. Portanto, este diploma, o SNCAP, não prevê nada disso. O que prevê é, não interessa aqui quem é o devedor, o que interessa é se efetivamente aqueles montantes são recuperáveis ou não. Portanto, e efetivamente, face à antiguidade, há um risco aqui, claro, de incobrabilidade, risco esse que o revisor oficial de contas do município tem vindo a apontar, portanto, nas certificações legais de contas de anos anteriores, sistematicamente como havendo essa dificuldade de recuperação desse montante. Portanto, e é nesta linha que acabámos, no âmbito dos ajustamentos de transição, por proceder, portanto, ao reconhecimento de uma perda por imparidade, chama-se assim agora, portanto, no passado eram as tais provisões para cobranças duvidosas, agora temos perdas por imparidade associadas também a estas cobranças duvidosas, portanto, e acabámos por reconhecer isso. Desta forma, portanto, feitos estes ajustamentos e estas reclassificações, portanto, temos aí então um impacto que é perceptível, não é? Que só por alteração do sistema contabilístico, não é por nada mais, portanto, é apenas pela mera alteração do sistema contabilístico, nós temos aí uma redução do ativo em 4.600.000 euros, portanto, isso está aí no último parágrafo da página 11, portanto, porquê? Porque o ativo em Paucal era de 75,6 milhões, em SNCAP passa a ser de 71 milhões. Portanto, do passivo há uma redução, portanto, há uma redução de 7,2 milhões. Portanto, porquê? Não porque se trata de um passivo que tenha sido liquidado, etc. Não. Apenas pelo tal tratamento contabilístico associado aos subsídios ao investimento. E há o aumento dos fundos próprios ao património líquido em cerca de 2,6 milhões de euros, portanto, que é a tal diferença dos impactos que houve aqui ao nível do ativo e do passivo. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Eu também iria aproveitar que de início não o fiz, mas queria fazê-lo agora, também um agradecimento a todos
os trabalhadores da Câmara, que é verdade, foram incansáveis, eu fui acompanhando de perto também, e por isso os sábados, os domingos, os feriados, para que nós pudéssemos ter realmente hoje as nossas contas aqui preparadas para aprovação. Também queria deixar aqui, nesta nossa reunião, um agradecimento especial também ao Roque e à sua equipa, porque realmente foram incansáveis, como sempre, mas desta vez também para nos ajudarem e realmente é o que estamos a ver neste momento e as informações todas que eles também puderam dar. Portanto, posto isto, eu vou fazer aqui um pequeno resumo e depois deixarei para que os seus vereadores, se tiverem dúvidas, portanto, façam todas essas perguntas. Portanto, um pequeno resumo só para vos dizer que, portanto, no respeito à atividade autárquica, a prestação e encerramento temporário dos serviços, como todos sabem, do atendimento ao público e da suspensão de atividades ou iniciativas municipais direcionadas para a população. Internamente, no que se diz respeito à gestão dos recursos humanos, foram adotadas novas modalidades e regimes de trabalho, como teletrabalho e equipas em espelho e desfazimento de horários. Isto para vos dizer que tudo isto também nos causou aqui alguns transtornos. E, portanto, dizer-vos, por exemplo, que falei no recursos humanos, nós tínhamos aqui, o outro ano, 325 funcionários, neste momento temos 407, tivemos aqui um aumento de 520 mil euros também só em pessoal, e que ainda não terminou. Portanto, este aumento também se deve à área de educação, portanto, nas transferências das competências que nos foram delegadas e também de outros reforços de outras equipas que nós tivemos também que reforçar. Portanto, haver aqui este aumento de 82 trabalhadores. Para vos dizer que a receita, portanto, ao longo de 2020, as receitas arrecadadas pelo município totalizaram 16.342.000 euros. Em termos globais, a receita registrou um significativo decréscimo, de 27,8%, 6,3 milhões de euros, e, portanto, tudo isto influenciou neste nosso documento final. Dizer-vos que as despesas que nós também tivemos totalizaram 20.349.000 e o saldo de gerência que transitou no valor de 6.522.235.000 euros. A situação económica e financeira, o resultado líquido do período foi negativo em 2.583.000, situação que decorreu, portanto, da quebra das receitas e também da questão do Covid. Tudo isto influenciou. Nós continuamos também aqui a ter, o prazo médio de pagamentos continuamos a ter a zero, em 2019 também o tivemos, 2020 também o tivemos, o limite da dívida total também foi cumprido e a regra do equilíbrio orçamental também foi cumprida. Portanto, depois de vos dar esta pequena explicação e aquela que também já deu o Dr. Ricardo, ficamos aqui abertos a qualquer pergunta, dúvida que os senhores vereadores possam ter. Vereador Rui, faz favor. Não, espera aí. Agora já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os presentes e a quem nos acompanha a partir das nossas redes sociais. Sr. Presidente, o senhor começou por dizer agora na sua intervenção, curta e pouco explicativa, como é hábito, começou por fazer uma afirmação que não corresponde à verdade. O senhor disse que as contas estão preparadas para ser aprovadas. Eu diria que esta prestação de contas está preparada para ser apresentada, mas não está preparada para ser aprovada. E porquê é que não está preparada para ser aprovada? Não por razões dos serviços municipais, com certeza que tiveram aqui um trabalho extraordinário nesta conversão de contas. Peço desculpa, vou tirar a máscara, porque senão não consigo respirar em condições.
Mas dizia eu que foi com certeza um trabalho meritório e extraordinário que foi feito para fazer uma transição destas, não na administração pública, mas noutros casos eu também já presenciei transformações deste nível e sei o que elas implicam. No entanto, a própria explicação que o Dr. Ricardo aqui nos deu peca por tardia. E peca por tardia porquê? Como é que, e é a pergunta que eu deixo no ar, como é que vereadores como os vereadores que estão aqui e que não pertencem ao Executivo, ou que não pertencem ao Executivo com efetividade de funções a tempo inteiro, podem, e sem recurso, obviamente, a apoio extraordinário, podem analisar em 5 dias um documento com esta dimensão, são 239 páginas de informação, com todo um sistema diferente que, em muitas situações, não nos permite sequer ter formas de comparação com o sistema anterior. Portanto, isto de facto é, não podemos dizê-lo de outra forma, uma falta de respeito para com os vereadores que estão aqui em representação dos eleitores deste Conselho, mas que não têm condições de fazer esta análise em 5 dias. Estes documentos foram enviados às 8 da noite da passada quarta-feira. E, portanto, obviamente que nós não estamos em condições de aprovar este documento. Obviamente nós não estamos em condições, não tivemos condições de o analisar em profundidade. Obviamente que as explicações que o Dr. Ricardo nos deu aqui deveriam ter sido dadas provavelmente há umas semanas atrás. Obviamente que era nessas condições em que poderíamos esclarecer dúvidas e apontar situações de melhor esclarecimento. Obviamente que o prazo desta documentação que nos foi enviada deveria ter sido por todas estas circunstâncias normais, acrescidas das anormais, justificava que este documento nos tivesse sido enviado com mais tempo. Obviamente que nesse tempo é que haveria condições de podermos colocar, nomeadamente ao Dr. Ricardo, as questões que tivéssemos e as dúvidas que tivéssemos. Portanto, nestas condições, nós não temos dúvidas absolutamente nenhumas, porque não temos o conhecimento que nos permita ter dúvidas sequer. No entanto, e apesar disso, e digo desde já que nós estamos obviamente em condições de aprovar, isto é mais uma vez as contas do município mal apresentadas por esta Câmara, e que votaremos ou que nos absteremos desta votação. Ainda assim gostava de lhe colocar duas questões muito concretas. Há uma diminuição da receita de impostos municipais muito significativa, nomeadamente no que diz respeito ao IMT, e estamos a falar de uma redução de quase de 80% face àquilo que estava estimado. Gostava de lhe perguntar o que é que os senhores sabiam que seria previsível acontecer, que não aconteceu, para que de uma receita estimada de perto de 5 milhões de euros, a receita efetiva não chegasse a 1 milhão. E depois gostava de ouvir uma explicação mais concreta e completa acerca das causas e consequências de termos um resultado líquido negativo que ronda os 2,5 milhões de euros. Muito obrigado.
Senhor Vereador, não é a primeira vez que se aprovam contas e que se envia toda a documentação aos senhores vereadores. Ao longo de 22 anos que aqui estou, já com outros senhores presidentes de Câmara, era assim que tudo se fazia. A lei diz que é assim, nós cumprimos a lei. Se o senhor não teve tempo, já não é um problema meu, não é um problema nosso. O senhor diz que não, é um problema seu. Mas também não esperava, digo-lhe com sinceridade, outro discurso, senão esse. O senhor até se tivesse outro discurso, nós ficaríamos muito admirados e não sei bem se não ficaríamos mal dispostos. Mas, portanto, acho que sim, já estamos habituados a esses seus discursos e, portanto, é o que o senhor entende, nós entendemos o contrário. Para lhe dizer que vou pedir ajuda aqui ao Dr. Portela, ao Dr. Irene, porque a primeira pergunta que fez, diminuição dos impostos do IMT. Nós já falámos disto, do IMT, do IUC, portanto, tudo isso que, do IMI, também das operações urbanísticas e tudo mais que nos afetou este ano o orçamento. Mas a pergunta que o Sr. Vereador Rui fez foi realmente como é que justificação podemos dar desta diminuição destes impostos do IMT? Relativamente à previsão do IMT, quando da elaboração do orçamento, nós regemos-nos pelas regras legais, ou seja, o IMT previsto foi a média dos últimos 24 meses. Aliás, ficámos até abaixo da média, uma vez que nos anos anteriores tivemos consciência que a Câmara recolheu uma receita de IMI extraordinária, de IMT extraordinária. Seguramente, no contexto da situação pandémica, não ocorreram tantas transações de imóveis que levassem a que a Câmara recebesse a receita minimamente expectável de IMT. Foi só isso. O que aconteceu no nosso município e na maior parte dos outros municípios. Sobre as causas. Quer que adiante da segunda questão, Presidente? Sim. Portanto, relativamente às causas deste resultado líquido negativo, portanto, tem a ver, desde logo, com esta questão da quebra dos impostos. Portanto, desde o IMT, desde receitas de operações urbanísticas, portanto, houve aqui eu nem diria arrefecimento, houve quase que um congelamento, não é? Das operações durante o ano de 2020, portanto isso foi a principal causa para este resultado, associado depois, portanto, às medidas que o Executivo também foi levando a cabo de isentar, peço desculpa, que o Executivo também foi levando a cabo de isenções de rendas, reduções de tarifas de resíduos sólidos, etc., que obviamente têm o impacto desejado do ponto de vista do apoio, portanto, às famílias, às empresas, etc., obviamente do ponto de vista do orçamento municipal, causam transtorno. Depois, a questão associada também às reclassificações contabilísticas e à alteração do próprio sistema. Desde logo, aquela redução generalizada das vidas úteis que falámos há pouco, portanto, vai provocar necessariamente um aumento dos gastos de depreciações e amortizações dos próximos anos. Okay? Portanto, se um bem que amortizava em 80 anos se passa a amortizar em 50, portanto, os custos associados a isso vão provocar pressão do ponto de vista dos resultados. Outra questão também associada a esta transição contabilística tem a ver com o tratamento do FEF capital e o tratamento da receita extraordinária de capital, que no passado era sempre tratado como rendimento do período e agora deixa de ser tratado como rendimento do período.
Ou seja, daqueles 2,5 milhões negativos, 760 mil decorrem só desta alteração contabilística. Portanto, no passado, isto era reconhecido nas contas da classe 7, rendimentos, e agora deixa de ser. Portanto, há aqui logo 3 ou 4 situações que justificam isso. Mais perto de 470 mil euros de depreciações, menos 760 mil euros de rendimentos, portanto, associado depois às quebras de impostos, portanto, obviamente tivemos ali nas transferências também um acréscimo de receita decorrente das delegações de competências, mas também do lado da despesa tivemos um acréscimo dos gastos com pessoal, portanto, há ali umas situações que se foram equilibrando. Eu diria que as causas principais estão associadas à quebra dos impostos, portanto, direta ou indiretamente, resultantes também da pandemia. Portanto, não podemos dizer que este quebra de 5 milhões e qualquer coisa de IMT que foi totalmente da pandemia, mas uma grande parte há de ter advindo daí. E depois as reclassificações contabilísticas que tiveram, portanto, contribuíram para isto. As consequências, os resultados negativos, numa entidade pública não se procuram resultados positivos, não é? Portanto, ou não se procura o lucro como numa empresa privada. Obviamente que que não são agradáveis, portanto, que o município tem-nos habituado ao longo dos anos a ter resultados positivos, umas vezes maiores, outras vezes menores, e obviamente este ano foram negativos, mas que eu penso que também já seriam expectáveis. Portanto, face aos efeitos da pandemia, aquilo que temos assistido e assolado o país, não é? Portanto, norte a sul, já eram expectáveis que fossem. Se calhar até inicialmente pensaríamos que eram ainda bem piores, não é? Mas... Muito obrigado. Pode, faz favor, faz. Dr. Ricardo, muito obrigado. Dr. Ricardo, está apurado relativamente ao ano 2020 o impacto real da pandemia em termos da despesa nas contas? Nós colocámos uma nota... peço desculpa, já terminou. Desculpa. Nós colocámos uma nota final no anexo às demonstrações financeiras sobre o impacto de Covid. Portanto, se quiserem revisitar essa informação, portanto, ela consta na página... Há de estar aí nesse capítulo das páginas numeradas com DF. Portanto, a DF 39. O documento é 207. Desculpe? 207. Obrigado. Portanto, nessa nós temos aí uma nota sobre o impacto de Covid. Portanto, há aqui sempre duas perspectivas destes impactos. Portanto, aquela perspectiva direta que nós apurámos e que reportámos, temos aí um conjunto de despesas que não estavam previstas, portanto, diretamente com aquisições de bens e serviços na área da saúde e na área dos apoios sociais, a par de algumas transferências que foram sendo feitas e reforçadas para as freguesias, para as IPSS, para a CIMLT, para as famílias carenciadas. Portanto, os senhores vereadores conseguem ter a percepção por esses quadros que são aí apresentados nessa nota. Simultaneamente a isto, nós temos aquela quebra de receita associada à isenção direta de rendas ou reduções de tarifas de RSUs, etc. Depois há todo um conjunto de situações onde a pandemia influiu indiretamente. Portanto, se umas piscinas municipais se encerram, nós podemos perceber que a receita que era habitual deixa de ser habitual. Quando ainda se mantém alguma atividade, mas há uma quebra de utilizadores, percebe-se que provavelmente essa quebra está associada a utilizadores que ainda têm algum receio da pandemia e não vão frequentar portanto, os equipamentos municipais por esse motivo, mas não conseguimos dizer que é relacionado diretamente, não é? Portanto, nós temos aí nesse quadro, por exemplo, na parte final, 20.734 euros de reduções de taxas, licenças, multas e outras penalidades. Temos aí uma quebra de 38 mil euros de rendimentos de propriedade, rendas de habitação, etc.
etc., que aqui são diretamente relacionadas, mas depois temos a tal quebra de 5,6 milhões de euros no IMT, temos taxas de impostos indiretos de loteamentos e obras menos 617 mil euros, temos resíduos sólidos menos 107 mil euros, serviços culturais e desportivos menos 85 mil euros, refeições e transportes escolares menos 23 mil euros. Nas refeições e transportes escolares nós percebemos que há menos utilizadores a consumirem, a utilizarem, mas não podemos dizer que é diretamente associado à pandemia, porque o próprio município ainda foi garantindo esse serviço, não é? Portanto, há aqui sempre esta dupla perspectiva, não é? Portanto, aquilo que nós conseguimos apurar diretamente e aquilo que indiretamente reduziu, teve impacto, mas que nós não conseguimos dizer claramente que a totalidade dessa redução decorreu da pandemia. É este misto, não é? Por isso é que a nota está aí com essas duas vertentes. Obrigado, Sr. Presidente. Doutor, isso significa então que os acréscimos de despesa diretos estão na ordem dos 150 mil euros? Superior a isso. Máscaras e luvas 43, portanto, fatos, calçado de proteção 6 mil. Eu estava a olhar para a última linha, pensava que era só... Não é o total. Sim, não é o total. Era portanto, esse valor que eu procurava, sendo que a aquisição de bens e serviços relativos a apoios sociais tem aqui uma quantidade, eu depreendo que isto seja os cabazes que foram adquiridos e, portanto, estamos a falar de 3.900. Sim, e depois há ainda transferências, porque essa é a compra direta de aquisição de bens e serviços. Depois há ainda o reforço por via dos apoios, com participações, etc., às freguesias, IPSS, etc., que vem na linha de baixo. O Fundo de Covid no âmbito intermunicipal com a comunidade intermunicipal de Alzira do Tejo, etc. Portanto, esses valores são valores diretos que nós tivemos aquela despesa com aquela finalidade. Sim, mas está apurado a aquisição de bens e serviços, os diretos, qual é a soma? Não tenho aqui, mas... Okay. Eu depois faço a soma. Muito obrigado. 200 e tal mil euros. Okay. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores vereadores, mais alguém quer usar a palavra? Quer o vereador Zé Paulo? Sr. Presidente, bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Técnicos e os nossos municípios nos estão a ouvir. Vou repetir um bocadinho em relação ao que disse o vereador Rui Corça, mas não posso deixar, em termos pessoais, dizer o seguinte. Um executivo de uma Câmara é tanto mais eficaz quanto melhor for a oposição. E não é possível, em 5 dias, de modo honesto, ainda por cima com as alterações que foram feitas em termos contabilísticos, fazer uma apreciação neste documento. Falo por mim e pelo vereador Rui Corça. Desde o tempo em que cá estou, em todas as sessões da Câmara, nós temos feito uma reunião prévia para estudar, na medida do possível, todos os assuntos que vêm à Câmara. E não é possível, não acredito que os senhores queiram que isto seja uma democracia puramente formal, em que nós vimos aqui fazer papel de corpo presente, em que vem o documento mais importante da Câmara e nós simplesmente levantamos o braço a dizer que sim, ou que não, ou que talvez. O Sr. Presidente disse que há 22 anos que é assim. Pior do que errar é cometer sempre o mesmo erro. Eu espero que não torne a acontecer. Espero que está aqui presente, com certeza, o próximo Presidente da Câmara ou a próxima Presidente da Câmara. Eu espero que isto não torne a acontecer e que seja dado a possibilidade a quem quer, de modo honesto, discutir os problemas. Todos nós queremos, de modo honesto, discutir os problemas, que seja dado tempo. Porque se em todas as sessões de Câmara vem informação com meia dúzia de páginas, nos é fornecida com 5 dias de antecedência,
Não é possível que os mesmos 5 dias se possa discutir 239 páginas. Não é possível. Suponho que isto é pouco respeito democrático em relação aos vereadores da oposição. Esta é a minha posição. Muito obrigado, Sr. Vereador Zé Paulo. Quer, faz favor, Vereadora Mara. Já está. Bom dia a todos. Em relação a este ponto, só queria dizer, eu não tenho conhecimentos técnicos para dizer se está bem, se está mal, não percebo muito, independentemente do tempo, dos 5 dias, penso que sim, que é pouco, mas também não tenho conhecimentos técnicos para poder opinar, digamos assim, sobre este assunto. Por isso mesmo, a minha posição vai ser abstenção, porque há certos termos que não entendo. É só mesmo por isso. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Sr. Vereador António José Matos, faz favor. Bom dia a todos. Obviamente, tenho que agarrar nesta palavra do obviamente, porque foi aqui demasiadas vezes usada. Obviamente, temos tido sessões de Câmara com N propostas, onde todas essas propostas juntas ultrapassam em muito 200 páginas. Temos tido sessões de Câmara onde são 300, 400 páginas, todos aqueles documentos juntos. Obviamente que o tempo foi curto para todos. Obviamente que nós ouvimos os senhores técnicos da Câmara falar que tinham horas para começar, mas não tinham horas para acabar. O quanto difícil foi toda esta situação de transformar do POCAL para o SNC AP. Obviamente que nós todos temos que cumprir prazos, a Câmara tem que cumprir prazos, o Executivo tem que cumprir prazos, portanto, e nós não podíamos estar agora aqui com mais prazos, porque depois não cumpriríamos os outros todos que nos são impostos e, como o Sr. Presidente bem disse, fazemos todos os possíveis e temos-lo feito cumprindo com o que diz as regras, com o que diz a lei. E sendo assim, fez-se tudo como teria que ser feito, com todas as dificuldades inerentes a todo este processo, que foi para todos, não é apenas para a oposição, foi para o Executivo que está a tempo inteiro, foi para os técnicos, portanto, não é nada que seja imputável apenas, não é nada que seja exclusivo da oposição, a dificuldade de tempo para analisar o que quer que seja. Portanto, esta dificuldade foi de todos. E, obviamente, que também já é do passado assim, que a oposição diz sempre que não tem tempo suficiente e resguarda-se nessa situação para votar da maneira que entender, e tem todo o direito. É a democracia, é assim. E referi o Sr. Vereador Zé Paulo, tanto melhor é um executivo, quanto mais eficaz e melhor for a oposição. Portanto, sempre que nos acusarem de sermos um mau executivo, já percebemos de onde é que vem essa situação. É provavelmente da tão pouca e má oposição que temos. Obrigado. Obrigado. Vereador Rui, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria distinguir aqui a nossa posição de algumas coisas que foram ditas. Parece que fica no ar desta nossa discussão, quer pela intervenção do Sr. Presidente, quer pela intervenção do Sr. Vereador Matos, quer pela intervenção da Sra. Vereadora Mara, que tudo isto é muito complicado e, portanto, não estamos à altura de fazer esta discussão e, portanto, não há escrutínio. Isto é tudo do mais errado que pode haver. Porque isto é complicado, é que precisamos de tempo para o podermos estudar e entender.
porque nós estamos aqui, e já disse isto várias vezes, ainda no outro dia, quando discutimos a questão das obras nas ruas principais da Zambuja, eu dizia isto: eu posso não ser especialista em engenharia civil, mas não abdico de discutir e perceber os pressupostos, os objetivos, as dificuldades que se me colocam para tomar uma decisão. E é isso que pede a um agente político. Não tem que ser especialista em tudo, mas tem que saber minimamente o que está em causa e o que é que estamos a discutir. E aqui nós vemos, Sr. Vereador Matos, essa história do o executivo é mau, ainda bem que o admite, mas não é com certeza por culpa da oposição ser boa ou má. Não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é a forma como esse executivo mau, que não consegue justificar as suas posições, que não consegue defender os documentos que aqui apresentam, na maioria das vezes, e como acontece sempre quando é relativamente à prestação de contas, o Sr. Presidente limita-se a ler um recado que tem ali escrito. Tenho muitas dúvidas relativamente ao entendimento que tem destas matérias e desta complexidade e, portanto, os senhores não precisam, não é? O exercício democrático que os senhores fazem não precisamos de olhar sequer para os documentos, vamos aprová-los e ponto final, porque são os nossos. Ora, isto está muito longe do que é a democracia, está muito longe do que é o escrutínio que os eleitos devem fazer sobre as suas posições, e eu quero dizer aqui que jamais abdicarei nestas funções ou nas outras que irei ter a seguir, abdicarei de ter um escrutínio sobre o que quer que seja, por mais complicadas que sejam as matérias que vamos discutir. E, portanto, teremos a ocasião de demonstrar no próximo mandato que isto pode ser feito com muito mais clareza, com muito mais possibilidade de escrutínio, com mais informação, não só aos eleitos, mas à população em geral. Nós não podemos esquecer que estamos aqui a gerir um bem público, estamos a gerir uns serviços que prestam serviços à nossa comunidade, e a nossa comunidade tem o direito de saber a informação sem ser truncada, nem que seja truncada pela impossibilidade, não é? Truncada do ponto de vista dos documentos terem informação escondida, ou as somas estarem mal feitas, ou faltarem parcelas nas somas. Nós não estamos aqui a discutir se a soma está certa ou não está certa. O que interessa a um órgão político não é discutir isso. Obviamente que espera que as somas estejam todas certas. O que nos interessa discutir aqui são as opções, o que acontece no dia-a-dia da nossa comunidade que leva a estes resultados, as consequências disso. E esse juízo jamais deixarei de o fazer, e tudo farei para proporcionar um juízo de igual qualidade a todos os órgãos e todos os eleitos, independentemente de sobre que listas são. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais uma vez um discurso, parece que estamos sem ofensa a ninguém, mas estamos aí numa congregação qualquer, e esse é o hábito, enterrar o Executivo da Câmara, enterrar a Câmara e o senhor pôr-se no pedestal, lá em cima. Já lhe disse uma vez, foi pena o senhor não ter ido para o Governo, porque se calhar não estávamos como temos estado até aqui, como já tivemos também. O senhor tem que ser um bocadinho mais humilde na política e pode fazer os seus comentários políticos quando entender, mas realmente deixa muito a desejar. Omar, o vereador tinha pedido, António José Matos, depois dou-lhe a palavra a seguir. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não digo que é de cima do pedestal, mas é com essa sobranceria que às vezes se tenta falar para parecer que se tem razão e que se sabe o que se está a dizer. Começou logo aquilo, numa primeira apreciação, quando falou do IMT, se era previsível um determinado valor, porque é que isso não foi atingido, porque é que se meteu esse valor todo. Logo aqui se percebe a impreparação que existe, porque tudo isso não é baseado, essa previsão é baseada no passado.
Portanto, ainda assim foi com alguma precaução que se fez essa previsão, mas há regras orçamentais muito claras e é assim que se tem que fazer. Quanto ao escrutínio, o escrutínio toda a gente tem o direito de o fazer, o direito e o dever. E por isso mesmo, tudo é explicado ao mais ínfimo pormenor. Nunca foi aqui escondida qualquer tipo de informação, penso eu. E se são coisas às vezes complexas, como o Sr. Vereador disse, por isso mesmo, e como disse também que os políticos não têm que ser especialistas em tudo, existem os técnicos que cabalmente têm esclarecido tudo o que lhes é perguntado, sem se esconder, através do que quer que seja. E ainda bem que depois explicou que essa informação truncada não era as contas. Este escrutínio das contas deve ser feito por nós. Mas, essencialmente, é feito pelos ROCs, é feito pelo Tribunal de Contas, é feito pelas Finanças, é feito por toda a gente. Nós não somos contabilistas. Essa discussão das opções faz-se essencialmente quando é no orçamento e no plano de atividades. Aí sim são as opções. Neste caso aqui estamos a falar de as contas, ou estão corretas ou não estão corretas, ou se fez bem as contas ou se fez mal as contas. Portanto, aqui não há qualquer tipo de opções. As opções foram tomadas e isto é o resultado. Portanto, se de uma forma política disser que não, estas contas estão certas, mas são decorrentes de más opções, ou quer que seja, até é entendível. Agora, dessa forma, basear muito o escrutínio disto dessa forma contabilística e da maneira das contas estão certas ou estão erradas, não faz qualquer tipo de sentido, porque isso não se pede nem ao Presidente da Câmara, nem a nenhum vereador estar a fazer as somas. Isso então aí era passar um atestado de incompetência aos técnicos municipais e isso eu não me atrevo, nem nenhum de nós se atreverá a fazer, porque estará a errar muito e muito. Obrigado. Vereadora Mara, força. Só respondendo ali ao vereador Rui, eu acho que não percebeu o que eu disse. O que eu disse foi que não estou interessada e que não quero conhecer. Pelo contrário, eu disse que não tenho conhecimentos técnicos. Apesar das explicações do Dr. Ricardo, que foram úteis, eu não tenho conhecimentos, ou seja, precisava de muito mais. E não preciso de um discurso tão longo como o seu para estar a dizer isso. Basta-me dizer que não tenho conhecimentos técnicos, apesar das explicações, e não preciso estar aqui a dar muito tempo disso. Isso não quer dizer que eu não esteja interessada e não tenha conhecimentos e por isso mesmo precisava de mais explicações para poder aprovar ou não aprovar este ponto. Não é de modo nenhum aquilo que o vereador disse. Mas pronto, ainda bem que teve essa questão, porque assim deu para reforçar a minha ideia. Não tem a ver com não ter interesse, tem a ver por não ter conhecimento e precisar, por isso, de, tal e qual como outra disciplina qualquer, quando nós não temos conhecimento, precisamos de muito mais tempo para aprender sobre ela. Só que não preciso de um discurso tão longo para dizer as mesmas coisas que o vereador diz. Muito obrigado. Ó, Sr. Vereador, vamos ver se nos entendemos. Não vamos passar aqui a manhã toda, diz uma coisa, o senhor replica, não. O senhor já usou da palavra há algum tempo sobre o ponto que estamos a discutir. Portanto, o ponto que estamos a discutir agora, se é pouco tempo, ou se é mau tempo, ou se o Executivo é negativo, ou se o Executivo deixa de fazer, ou se o Presidente da Câmara não explica, isso não lhe dou a palavra. Portanto, temos que nos entender porque já chegamos a um ponto, ficamos cansados e, como diz a vereadora, é muito bem. O senhor pega na palavra e põe-se aqui a falar até, e eu tenho deixado, até o senhor querer. E, portanto, isso não pode ser assim. O tempo para falarmos sobre esta matéria já lhe dei. O senhor quer falar novamente sobre a aprovação dos documentos de expressão de contas? Eu dou-lhe mais uns minutos. Se é para retorquir e dizer que está mal e que assim cansado de ser diferente, isso já todos nós ouvimos. Já todos nós ouvimos. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo sobre isso. Desculpe, mas temos que começar a pôr um bocadinho de ordem na casa, porque realmente não tem havido nenhuma com as suas intervenções. Dou-lhe 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não preciso de tanto. Gostava só de dizer à vereadora Mara que foi ela que entendeu mal aquilo que eu disse. Provavelmente porque eu a coloquei no mesmo conjunto das outras questões e a questão é diferente. O que a vereadora disse é a mesma coisa que eu digo.
Agora, não é por uma questão de não entender, porque eu, de facto, tenho a obrigação e entendo o que são documentos contabilísticos e o que é a prestação de contas. O que é diferente aqui é que nós não temos tempo útil para fazer uma análise concreta, rigorosa, completa à prestação de contas, tal como ela é feita. Responder só ao vereador Matos dizendo-lhe o seguinte: nós não estamos aqui só a analisar as somas. Nós estamos precisamente perante aquele documento que mostra o grau de execução e de eficácia da gestão municipal. Como o senhor disse bem, o plano de atividades e o orçamento estabelecem políticas e objetivos. O resultado da aplicação dessas políticas e objetivos ou não verifica-se precisamente neste documento, que é o relatório de atividades e as contas. São duas coisas. E, portanto, é aqui que falha precisamente aquilo que é a nossa obrigação, fazer o juízo entre aquilo que foi objetivo, aquilo que foi previsto e aquilo que foi executado. E, portanto, por mais esforço entendível que todos os serviços façam, isto não pode deixar de ser feito. E uma das maneiras de fazer com que isto não aconteça é precisamente cumprindo a lei, obviamente cumprindo a lei que estabelece prazos, com certeza. Mas eu tenho o mesmo tempo para analisar se o município pode emprestar as cadeiras à Casa do Povo, no caso, estou a dar um mero exemplo, à Casa do Povo de Aveiras de Cima, como a analisar o relatório de contas do município. Portanto, as pessoas acham que isto é sério, não é? Eu é que não sou sério porque falo muito. Com certeza, estamos esclarecidos. Muito obrigado. Obrigado. Então, não querendo falarem mais sobre este documento, deixa-me só dar uma notazinha. Quer usar a palavra? Então faz favor. Final. Bom dia a todos, senhores vereadores, técnicos, pessoas que me estão a ver. Só queria dar aqui uma nota muito breve e uns breves segundos chegam. O resultado deste documento foi a atuação que o município teve durante o ano 2020, nomeadamente baseado no seu orçamento e na sua plano de atividades. Foram as nossas opções. Portanto, nós é que estamos a gerir, fomos nós que optámos por fazer, portanto, aquilo que aqui está expresso, nomeadamente agora neste documento, as quais, em democracia, portanto, foram e serão legítimas. Portanto, era só esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não foi interpelado em nada. Desculpe, já não lhe dou a palavra. Não se dirigia ao senhor, dirigiu-se a todos. Portanto, não tenho que retorquir nada. Para vos dizer que eu, no final destes momentos, vos irei dar aqui uma explicação para depois analisarem e verem que aquilo que nós fazemos, com a ajuda dos nossos técnicos municipais, porque, repito, também sem a ajuda deles nós não conseguimos levar a bom porto, como costumamos dizer, este grande barco, para que aquilo que saiu no anuário financeiro das contas de 2019, verem a posição que a Câmara está. Eu não vou dar uma explicação no final, que é para os senhores vereadores e quem nos está a ouvir não pensarem que realmente aquilo que o senhor vereador Rui Corsa aqui nos acusa que é a realidade. É natural. Aquilo que ele diz, é ele que o diz, é ele que entende. Vou pôr o documento à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado. Com 2. Não queira pôr todos no mesmo barco. Do PST e uma abstenção da CDU. Depois de tudo o que foi dito, mas dar-vos aí a palavra para falarem sobre a proposta número 50, no fundo,
é para que a transferência do resultado líquido do período, neste período, portanto, do valor menos 2.582.988, que seja transitado para a conta 56.1, resultados transitados. Não havendo... Sr. Vereador, eu olhei 2 vezes para si e só ouvi agora quando o senhor disse, portanto, por isso eu... Não, eu olhei 2 vezes para si, que já sabia que o senhor queria usar a palavra, mas como não ouvi, até estranhei. Mas o senhor agora pôs no fim, foi só por isso que eu não lhe dei a palavra, Sr. Vereador, mas pode usar a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que também nos vamos abster, porque esta proposta decorre da anterior e, como de certa forma, o Dr. Ricardo disse há pouco, nos organismos públicos os resultados negativos ficam em casa, e isto é o que significa. Havendo margem para os absorver, no bolso do município é uma coisa, não havendo, teria que ser considerado dívida ou outra coisa, mas não deixa de ser um resultado. É um resultado, obviamente, que vai diminuir a capacidade futura do município por questões óbvias. Portanto, quando temos um resultado negativo e ele é absorvido, é porque alguma coisa que existia desaparece. E, portanto, desse ponto de vista, também desaparece. Obviamente que aqui quase que se impõe, não é uma questão da legitimidade da maioria ou não, e aproveito para responder àquilo que o Sr. Vice-Presidente disse. É certo que ninguém acusou o município de não ter legitimidade para fazer o que faz, obviamente tem legitimidade. Ninguém acusou o município de ser ilegalidade. Eu vou continuar. O Sr. Vice-Presidente considera ou confunde a legitimidade da maioria com a ditadura da maioria. E a diferença que existe, de facto, entre a ditadura e a democracia é a capacidade que quem não está no poder tem de escrutinar essa legitimidade e o que se faz com essa legitimidade. Na Câmara da Zambuja já vimos como é que funciona, não só não são criadas as condições, não são criadas as condições para que os documentos possam ser analisados, como também a discussão é cortada para que não se possa produzir essa opinião. Muito obrigado. Para fazer aqui uma telenovela e um enredo à volta de tudo isto. É aquilo que o senhor faz, é aquilo que o senhor faz e aquilo que o senhor sabe fazer. Mais alguém quer usar a palavra em relação a este documento? Então vou pôr lá a votação. Quem vota contra, quem se abstém? A mesma votação. Aprovado, com 2 abstenções do PSD, 1 abstenção da CDU. A proposta número 51 é uma alteração orçamental, portanto, a aprovação de uma modificação do orçamento, materializada na segunda revisão, e, portanto, que a deliberação a aprovar esta proposta seja submetida também à Assembleia Municipal. Não vou ler as alíneas nem os artigos, mas, portanto, o objetivo será esse. Portanto, aos senhores vereadores, quem quer usar a palavra? Faz favor.
Carregue. Não. Então, não mexa agora no seu. Espera aí. Agora já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na informação que na ordem de trabalhos que me foi distribuída não consta nenhuma proposta número 51, nem eu tenho nenhuma proposta 51 que me tenha sido enviada. Então, se foi enviada posteriormente, não cumpriu o prazo dos 5 dias. Como é que fazemos? E para explicar, isto é como diz a doutora Irene, é verdade, um pedido do Sr. Presidente da Câmara de Mosteiros, Cabo Verde, em que tem germinação com a zambuja, e numa rua que lá está, que diz que tem dito um largo, que é, portanto, do município da Zambuja. Eu já lá vi, até vi lá uma placa já, e ele veio-nos pedir porque precisava de fazerem ali umas obras, e foi precisamente por isso que isto já veio assim um bocadinho mais atrasado, mas é precisamente aquilo que a doutora Irene diz. Foi no dia seguinte, sim. E era para isso, porque eles realmente precisavam de iniciar a obra, e foi por esse o motivo. Se os senhores quiserem, depois da explicação minha e da doutora Irene, ela até diz aqui, isto é para criar uma nova rubrica orçamental que não estava prevista no orçamento, para nós podermos dar este apoio a Cabo Verde. É pura e simplesmente por isto. Os 5 dias são úteis ou corridos? Como? São corridos, então saiu, porque foi enviado no dia 17. Pois eu recebi no dia 17, mas a reunião também foi o David que me enviou foi no dia 17. Não sei se o David recebeu antes do dia 17 ou não. Enviado no dia 17. O resto foi enviado no dia 16. Eu recebi no dia 17 porque foi o David que... Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte, recebi às 17h57 do dia 17, e, portanto, os senhores que dizem que fazem tudo dentro da lei, da legalidade, da forma correta, independentemente dos motivos, o Sr. Presidente quer levar à Assembleia Municipal, faça favor de fazer o que tiver que ser feito para aprovar esta proposta ou discutir esta proposta dentro da legalidade, que lhe permite cumprir os prazos para ir à Assembleia Municipal. Agora, eu não posso ser acusado de estar aqui a fazer números e depois ser condescendente com os senhores quando os senhores não cumprem as regras. Muito obrigado. Toda a gente está a cumprir as regras. Eu estou-lhe a dizer o que é que se passou. Isto recebeu no dia a seguir. Sr. Vereador, nós não queremos cometer ilegalidades, como o senhor diz. O senhor está muito longe
daquilo que nós queremos fazer e daquilo que nós fazemos. Mas como está muito longe e como estamos numa época de campanha eleitoral, o senhor arranja aqui todos os bocadinhos para nos atacarem. Mas posso lhe dizer que não tem problemas, nós não queremos correr ilegalidades. Eu vou retirar o documento e ele virá. Se puder ir à Assembleia, vai. Se não puder ir, não vai. Se nós pudermos dar o apoio com a germinação à Câmara de Mosteiros de Cabo Verde, damos. Se não pudermos dar, eu também lhe sei dizer ao Sr. Presidente da Câmara, olha, não podemos dar porque os senhores vereadores querem as legalidades e são tão legalistas e pronto, e logo se vê, nem que tenha que fazer um peditório aí pela vila para arranjarmos o dinheiro para dar a Cabo Verde. Portanto, não há problemas nenhuns, eu retiro, está retirada, fica em ata e depois logo se vê o ponto que irá ser feito ou aquilo que iremos fazer a seguir. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a chorar mais sobre o leite derramado, com as ilegalidades ou legalidades. Também nós há bocado cumprimos com as legalidades e o senhor também teve que dar o ar da sua graça, como sempre, que é engraçado. Quando damos ar da graça é porque somos engraçados. E, portanto, fica assim e terminou. Agora temos aqui, vamos à última proposta, que é uma proposta que, por acaso, nós tivemos tempo e fizemos uma reunião a duas com os senhores vereadores e também devido à matéria que estava aqui em causa, mas eu, com sinceridade, até hoje ainda não recebi uma resposta do senhor vereador Rui Corça que ficou em me dar em relação a esta matéria. Mas não é por isso que nós não deixamos trazer aqui o documento e vamos ver o resultado da aprovação. E estamos a falar aqui, portanto, de um contrato de urbanização do processo de 2320, que é daquela empresa que está em Vila Nova da Rainha a fazer aquelas terraplanagens e a fazer aqueles 2 pavilhões que é chamada a Virdcela S.A. Nós conversámos várias vezes em relação ao assunto da proposta que também a empresa aqui nos faz, que no fundo seria uma redução dos impostos que iria pagar e nós, como também era legal, e eu também pus isso em cima da mesa, e nós pusemos isso em cima da mesa aos senhores vereadores, que seria de ver porquê, porque eles vão fazer aqui um prolongamento de água que era da responsabilidade da Câmara, eles também estão a fazer uma estrada que dá acesso a estes armazéns que não estava previsto na altura quando a informação da Câmara lhes foi dada, quando eles nos pediram. Portanto, temos aqui valores consideráveis e por isso eles vieram-nos pedir que pudéssemos fazer uma redução nesses valores. Nós achamos que sim, porque eles vão pagar à cabeça. Em vez da Câmara ter que fazer estes trabalhos, terão que ser eles a fazê-los e em que nós achamos, sim senhora, que é justo. E, portanto, para vos dizer que a trio são 350.820 euros e, portanto, este valor a ser, não sei agora bem o termo, mas que seja isentado, exatamente. Obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, eu vou-vos dizer, e portanto isto é uma instalação de uma conduta distribuidora, que irão fazer desde lá de cima da Nacional 3 até cá abaixo, que, por causa dos marcos de incêndio, que o diâmetro são cerca de 125 milímetros e uma extensão de 850 metros de comprimento e, portanto, com origem nesta conduta que eu vos falei, que vem da Nacional 3. Portanto, é preciso fazer tudo isto e a empresa disse-nos, e, portanto, aquilo tem conversado com os nossos serviços, que eles, portanto, iriam fazer... custear este valor, que são 116.212 euros, em vez da Câmara estar a fazer todo este trabalho. Depois temos também aqui aquela via que eles estão a fazer, portanto, uma execução da rua a partir da Nacional 3, para que o trânsito deixe de circular e que circule internamente, garante o acesso aos edifícios que estão a construir, ou que irão construir, não é que estão a construir, que irão construir, bem como aos restantes já existentes naquela rua de Alzira do Tejo, permitindo assim uma ligação a este arruamento, existindo e criando uma via de circulação alternativa à Estrada Nacional e uma via paralela exclusiva na circulação dos veículos, e estes trabalhos ascendem 687.361 euros, a juntar aos 116. Portanto, o valor da trio, eu já vos disse qual era, e esta proposta vem no sentido de os isentar destes valores. Onde é que está? Está aqui.
Sim, os 350 mil, que é o valor da trio, que no fundo aquilo que lhes vamos retirar é menor do que aquilo que eles investiram. Portanto, isto no fundo é para aprovar a minuta do contrato de urbanização que está aqui, está no anexo 7, e aprovar a minuta da parte data referente a esta deliberação de imediata produção de efeitos. Alguma dúvida que os senhores tenham? Nós temos aqui connosco a doutora Carla Roma, o arquiteto Paulo Natário, tem acompanhado este processo desde o início e, portanto, estão em perfeitas condições de tirar dúvidas, ou mais algumas dúvidas que os senhores possam ter, porque realmente nós nessas reuniões que fizemos foram, penso eu, retiradas essas dúvidas, mas até aqui podiam ter já surgido mais e, portanto, dou a palavra a quem quiser dos senhores vereadores usarem da palavra. Sr. Vereador Rui, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que quem nos acompanha possa ter uma noção concreta do que estamos a falar, eu perguntava ao Sr. Presidente qual é o valor global de taxas apuradas que são devidas ao município por este empreendimento e qual a parte que desse apuramento será efetivamente pago e a parte que me isentamos, conforme o Sr. Presidente já referiu. Muito obrigado. Senhor vereador, no fundo, retirando tanto este valor da trio, a empresa vai ter que pagar ao município 953.301,17 cêntimos. É as taxas que irão pagar retirando, portanto, este valor. Penso que é isto, doutora, não é? Ok, obrigado. É aquilo que irá entrar nos cofres do município. Outra questão que gostaria de colocar é a seguinte: há uma diferença entre um cálculo inicial no valor das taxas a serem liquidadas ao município, em valores na ordem de 1.600.000, para um segundo valor calculado de 1 milhão, à volta de 1.300.000. E eu gostava que me esclarecesse sobre esta diferença de apuramento final relativamente àquilo que tínhamos visto anteriormente. Muito obrigado. Senhor vereador, há uma razão para isso e eu peço, ao graça, dê o microfone à doutora, só favor, Carla Roma, para ela nos explicar, mas qual foi a razão de, realmente do início, quando nós fizemos as nossas reuniões, ser esse valor que está a apontar e depois, no final das contas feitas, chegou. Mas há, como digo aqui, uma razão. Faz favor, doutora. Bom dia. Essa razão prende-se com o facto de, inicialmente, quando foi feito um cálculo prévio pelos serviços, se ter tido em linha de conta ou se ter usado um simulador de taxas que não era o adequado para este caso em concreto. Mais à frente, quando voltámos a fazer as contas e quando estava a preparar a proposta de decisão para o Sr. Presidente aprovar e emitir a decisão final sobre o pedido de licenciamento destas obras, eu detetei esse erro e como nesse momento é que as taxas são liquidadas, portanto, com a decisão final sobre o pedido de licenciamento, no momento correto elas foram oportunamente corrigidas e, portanto, o valor é exatamente este. A fórmula, existem as duas fórmulas, sendo que nesta que usámos inicialmente há um fator na fórmula que não entra, que é o K4, e na fórmula que nós depois corrigimos não, que adotámos, porque ela já existia, mas foi usada de forma errada pelos serviços, introduzindo esse fator K4, o valor, portanto, tem uma ponderação de 0,50 e, portanto, diminui para metade. Muito obrigado. Diga. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vai votar favoravelmente esta redução de taxa. Mas vai votar esta redução de taxa pela razão que
do investimento efetivamente que é feito naquilo que é domínio público e após a declaração, o reconhecimento do interesse público, é relevante e, se o município o fizesse, na prática sairia mais caro. No entanto, isto não significa, era isso que gostava de deixar esclarecido, não significa uma contradição relativamente àquilo que nós temos dito no que concerne ao perdão de taxas. Porque nem aceitaríamos que houvesse uma redução superior àquela que está a ser feita neste momento, por duas razões muito concretas. Estamos a permitir um investimento que, do ponto de vista estratégico, só se torna viável porque é qualitativamente um investimento diferenciado na perspectiva dos restantes que existem no Conselho ligados à logística, logística que já tem uma preponderância, no nosso ver, excessiva naquilo que é a atividade económica do nosso município. No entanto, este investimento tem essas características, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista de inovação e de preparação para uma nova realidade futura da logística, que julgamos que tem interesse do ponto de vista de puxar a restante indústria nesse sentido. No entanto, do ponto de vista estratégico, não é de facto estratégica, a nosso ver, mais logística nesta área que temos aqui entre a Zambuja e Vila Nova da Rainha. Por outro lado, também gostava de deixar aqui uma nota que para nós é bastante relevante. É que em todo este processo, e gostávamos inclusivamente de desafiar o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo em funções do Partido Socialista, a ponderarem devidamente a importância e o impacto que este conjunto de investimentos, e mais este em particular, têm sobre a realidade urbana de Vila Nova da Rainha. De facto, há aqui um investimento e uma operação que vai colocar, como já está a colocar nesta fase de obra, mas que irá continuar a colocar uma pressão sobre aquilo que é o tecido urbano da vila, uma vez que está construído muito mais em cima da vila de Vila Nova da Rainha, com impactos negativos que obviamente tem. Desse ponto de vista, é também relevante as contrapartidas em termos de acedência para o domínio público municipal dos terrenos que já foram objeto aqui de discussão. Mas isso implica também que o destino desses terrenos seja um destino útil à freguesia de Vila Nova da Rainha. E o que é facto é que ao longo de todos estes anos, a freguesia de Vila Nova da Rainha, sobre a qual pesa mais o impacto desta zona industrial, não teve deste município a atenção que devia ter, do município nesta matéria, em forma de compensações sociais que aquela vila precisa e merece. E, portanto, deixava esta nota de desafio. O município, por conta deste investimento, vai receber 1 milhão de euros em taxas e julgamos que parte substancial deste valor deveria ser revertido em investimento
necessário na freguesia de Vila Nova da Rainha. Era isto que eu gostava de dizer e que fico por aqui. Muito obrigado. Senhor Vereador, desculpe, mas não é verdade aquilo que diz. Nós ainda estamos agora a fazer um investimento em Vila Nova da Rainha perto de 1 milhão de euros. Portanto, está a ver que aquilo que diz que não é investimento, que nós não recebemos. Isto tudo derivado também das taxas que recebemos destas empresas. Olha, esta vamos receber quase 1 milhão de euros. Portanto, está a ver. E dizer-lhe depois o outro ponto. Esta empresa não está dentro de Vila Nova da Rainha, está longe. Se o senhor dissesse, por exemplo, aquela dos transportes já ali está há tanto tempo e que ainda fica muito mais perto de Vila Nova da Rainha do que fica esta empresa, se o senhor dissesse mais uma ou outra, quando nós viramos logo ali naquela rua que vai para o cemitério, encostadinho ao bairro da sua casa, já ali estão há anos também algumas, o senhor diria a verdade. Agora dizer que esta que está dentro de Vila Nova da Rainha ainda falta muito para lá chegar. E os investimentos que nós temos feito estão à vista de toda a gente e por isso isso que diz não é verdade. Posto isto, eu pergunto se mais alguém quer. Faz favor, Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, o vereador Rui Corsa às vezes devia de se inteirar melhor dos problemas, portanto, ou das situações que vêm para aqui, portanto, desculpem o termo, apregoar. Falou em contrapartidas sociais. O senhor sabe, por exemplo, que quem paga ou quem oferece todos os brinquedos para a festa de Natal das crianças é o Grupo Sonai. Sabia disso? O senhor sabe quem é que distribui alimentos para as pessoas mais carenciadas de Vila Nova da Rainha? São os grandes armazéns de logística. Portanto, o senhor às vezes parece-me que está um bocadinho desfasado da realidade. E também vir dizer que o investimento está em cima de Vila Nova, desculpe lá. Essa então, enfim, é para esquecer. Muito obrigado. Obrigado. 2 minutos, não lhe dou mais, não corto. Deixe-me só terminar. E também falou em falta de investimento em Vila Nova, ao longo dos anos. Um pavilhão desportivo, como ninguém tem. Um campo relevado sintético, como ninguém tem. Uma urbanização que foi desenvolvida e aprovada pela Câmara, como outras também gostariam de ter. A escola primária que estamos agora a fazer. Oh, senhor, a junta de freguesia, que foi a Câmara que fez, através da EMIA. Não, isto é falta de investimento em Vila Nova da Rainha, senhor vereador. Tenha lá um bocadinho de juízo na cabeça, desculpe lá. Muito obrigado, Sr. Vereador. É precisamente isso que não se vê e não se quer ver. Sr. Vereador Rui, dou-lhe a palavra, espero que seja breve. Sr. Presidente, eu vou escusar de comentar faltas de juízo, não é? Porque por aí temos conversados. Agora, deixe-me dizer 2 coisas. Primeiro, eu não disse que estes armazéns eram dentro de Vila Nova da Rainha. Agora, não há dúvida nenhuma que a via de acesso que vai ser feita tem um desvio, está em cima da área urbana de Vila Nova da Rainha. Não conseguem dizer que, tirando o pavilhão que existe, mal feito, mal autorizado pelos senhores na estrada do cemitério, tirando este conjunto com muito maior dimensão é o que fica mais perto de Vila Nova da Rainha. Portanto, dizer-me que isto não tem impacto na área urbana de Vila Nova da Rainha é a mesma coisa que dizer que os senhores não sabem o que é que estão a dizer. Ponto número 1. Ponto número 2. Investimento em Vila Nova da Rainha. Com certeza, um campo de futebol, sim senhora, está lá há 20 anos, mais um pavilhão, sim senhora, e agora está-se a fazer uma escola, que deixe que lhe diga, uma escola que aumenta de volume dentro do mesmo espaço. O que significa que hoje, quando as nossas crianças, por exemplo, cada vez têm menos espaço para se expandir e brincar, pois precisamente na escola em Vila Nova da Rainha o que é diminuído é esse espaço de brincadeira. Os senhores conseguem fazer a proeza de entalar
uma expansão de um edifício no mesmo espaço, como se em Vila Nova da Rainha não houvesse espaço precisamente para fazer um investimento em condições e com o tal espaço que falta. Os senhores contentam-se com a oferta de brinquedos da SONAI e outras do género. Pois eu digo-vos que é pouco. E também vos digo que é pouco se olharmos, se calhar o Sr. Vice-Presidente não sabe qual é a freguesia deste Conselho que mais contribui com o pagamento de IMI para os cofres do município. E se sabe, sabe que a uma distância muito grande de todas as outras, a freguesia de Vila Nova da Rainha é quem contribui em grande medida para as receitas de IMI do nosso município. E não tem, de forma nenhuma, nem poderia ter, mas já agora que pudesse ser mais aproximado, o investimento que necessita. Porque há necessidades, apesar dessas coisas todas que dizem, há necessidades prementes. Eu as direi a seu tempo. Muito obrigado. Sr. Vereador, o seu discurso, e se nós ficarmos calados, não podemos também ficar calados, eu vou-lhe dizer que o Sr. Conselho que ainda não visitou, ainda não foi ver as obras da escola, quando diz que encurtámos o espaço. Encurtámos o espaço onde? E como? Se o senhor lá for, se não foi, eu faço-lhe aqui o convite, posso ver aí a nossa agenda, agora não, mas um destes dias, para irmos lá mostrar o espaço que aquela escola tem para os meninos brincarem, com os equipamentos lá vão ser postos, com mais umas salas para os meninos de jardim de infância, com tudo, porque o senhor via aquele edifício ali e se calhar pensa que não havia mais terreno. Havia, e há, e muito. E, portanto, eu vou ver depois a minha agenda e disponibilidade de um dia, de manhã ou de tarde, que o senhor possa, o senhor e os senhores vereadores também do PSD, neste caso também faço aqui o convite ao senhor vereador Zé Paulo, para irmos ver e fazermos uma análise daquilo que o senhor está a dizer. Portanto, por vezes, e a Mara, sim, mas a Mara está calada, é natural, não conhece, mas também está sempre convidada. Pois, mas quem está a contestar e dizer que encurtámos o espaço são os senhores do PSD, portanto, acho que eles devem estar em primeiro lugar, que é para depois mudarem o tema, mudarem a K7, como se dizia que antigamente quem tinha K7 era o Partido Comunista, mas agora parece-me que o PSD também está na mesma. Pronto, meus senhores, já se falou muito sobre este processo. E eu vou pô-lo à votação. E pergunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com uma abstenção. Da CDU. Informações. Eu queria dar aqui uma informação e há bocadinho peço desculpa porque, como o vereador Zé Paulo já há algum tempo anda connosco nas reuniões, eu não me lembrei que havia aqui um pedido de uma substituição para hoje, portanto, da vereadora Maria João, que devido, portanto, ao seu trabalho, não tinha possibilidades desta hora também vir à reunião e, portanto, pediu a substituição pelo seu vereador Zé Paulo. Aqui está, faz parte do grupo. E não fiz esta referência, mas também fica. Depois quero-vos dar aqui uma informação do seguinte, só para vermos e para o nosso público também não pensar que nós que andamos tão mal, e tem-se visto ao longo destes 30 e poucos anos, que quando há eleições aquilo que vem é de cima da água. E para vos dizer que aquilo que saiu no anuário financeiro dos municípios portugueses, contas de 2019, então escutem com um bocadinho de atenção. Diz assim: os municípios com redução da taxa IMI e que apresentaram acréscimo do montante total cobrado em 2019. A Zambuja aparece em quarto lugar. Depois temos município com maior equilíbrio orçamental em 2019. A Zambuja ocupa o sétimo lugar, com um peso da despesa corrente acrescida das amortizações médias na receita corrente bruta 72,4%.
Depois diz-nos municípios com maior diminuição de passivo exigível, a Zambuja aparece em 50º lugar, com uma redução de 1.757.365. Depois diz que os municípios com menor prazo médio de pagamento em 2019, a Zambuja aparece em segundo lugar, a nível nacional com 0 dias, e portanto vejam também como é que se faz e como é que se trabalha no município da Zambuja. Municípios com maiores resultados económicos de 2019. A Zambuja aparece em 50º lugar, a nível nacional, e em 13º como município de média dimensão com maiores resultados económicos em 2019. Portanto, vejam, a nível nacional e a nível, portanto, de municípios de média dimensão. Depois também nos aparece aqui que o melhor habita em 2019. Aparece-nos em 33º lugar a nível nacional e 27º de municípios de média dimensão. Depois dizem que municípios com melhor índice de liquidez em 2019. A Zambuja aparece no 8º lugar a nível nacional, sendo o 3º também na média de dimensão do nosso município. Portanto, estão com a pandemia? Estamos a discutir aqui os anos. Depois diz-nos que os municípios, não sei se foi este que eu falei, não, com melhor resultado operacional, estamos em 12º lugar e em 4º também de municípios de média dimensão, em 12º a nível nacional e 4º municípios de média dimensão. Depois também temos aqui 20 municípios com melhor grau de cobertura de despesas. A Zambuja ocupa o 14º lugar. E também a nível nacional e a nível de municípios de média dimensão, estamos em 7º lugar. 20 municípios com o maior grau de execução de saldo efetivo na ótica dos compromissos. A Zambuja ocupa o 13º lugar, também a nível nacional. E em 3º de município de média dimensão. Depois diz aqui que 20 municípios com o melhor grau de execução da despesa relativamente aos compromissos assumidos. A Zambuja está em 17º lugar. E em 8º lugar também na média dimensão dos resultados, portanto, de municípios como o nosso. Depois, não quer ser muito maçador, mas para vos dizer, estou a terminar, que o ranking global dos municípios de média dimensão integrados na lista dos 100 melhor classificados, a Zambuja ocupa o 14º lugar. E depois para vos dizer que também no ranking global dos municípios do Distrito de Lisboa, com melhor pontuação, a Zambuja ocupa 5º lugar, sendo o melhor município, que está em primeiro, portanto, na área de municípios de Lisboa, em primeiro lugar na média dimensão no Distrito de Lisboa. Portanto, meus amigos, isto só para vos dizer que aquilo que nós aqui ouvimos dizer ao longo da nossa reunião, que somos assim, que somos assados, que somos cozidos, que somos fritos, que somos tudo possível imaginário, temos aqui resultados e, portanto, isto é só para quem nos está a ouvir e para os senhores também terem conhecimento do que vem e, se quiserem, comprem ou peçam, não sei onde é que se encontra este anuário, por acaso temos ali na Câmara, que nos fala no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses das Contas de 2019. Portanto, meus amigos, penso que não estamos a trabalhar mal, penso que estamos no bom caminho e com certeza que iremos continuá-lo até ao fim. Muito obrigado. Eu não tenho mais informações, não sei se tem, não tem? Ok. Diga, Sr. Vereador Rui, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me um comentário relativamente às classificações que esteve agora a apresentar, dizendo-lhe o seguinte: com certeza que desse ponto de vista haverá méritos para o município, com certeza, mas convém não confundir alhos com bugalhos. Nós às vezes parece que estamos aqui a discutir de forma séria o campeonato de futebol e quando nós lhe dizemos que a sua equipa de futebol está a jogar mal, o senhor responde que a equipa de hóquei está a ganhar os jogos todos. E, portanto, vamos pôr as coisas como elas são. Do ponto de vista dos resultados operacionais, não gostava que o Sr. Presidente tomasse atenção, mas pelos vistos.
Posso continuar? Muito obrigado. Gostava de dizer duas coisas. Do ponto de vista dos resultados operacionais, são de facto todos excelentes quando nós temos, em anos que nós temos receitas extraordinárias de impostos que nos caem no colo, que representam por vezes 20%, 25% da totalidade da receita. Isto, em qualquer lado, corresponde a uma melhoria dos resultados operacionais, como é óbvio. Isto é a mesma coisa que dizermos a uma pessoa que ganha o seu salário todos os meses que no final do ano, já depois de ter pago todas as despesas, o patrão dá-lhe mais 2 salários. Obviamente que a pessoa fica contente e satisfeita e isso melhora as contas daquele ano, daquela família, como é óbvio. Do outro lado, alguns desses índices significam também uma fraca otimização dos recursos que o município tem à sua disposição, uma vez que, lá está, ao longo destes anos temos vindo a acumular saldos que transitam de anos para outros, que não correspondem a investimento. Eu já lhe disse isto uma vez e volto-lhe a dizer. Cada euro que na Câmara Municipal fica por aplicar significa, na maior parte das vezes, €1 a menos em benefícios para a nossa população. E a Câmara Municipal, como até já foi dito hoje aqui, a ótica do rendimento não se traduz em dinheiro para o acionista. Nós aqui, os nossos acionistas são os nossos municípios e traduz-se nos nossos municípios em bens e serviços e não propriamente em rendimento. E cada euro que fica por gastar, esta otimização de recursos que não existe no município de Zambuja face às necessidades, significa que estamos, afinal, piores e não melhores, como o senhor diz. Muito obrigado. Mais uma vez o seu discurso destruído. O senhor aproveita-se todos os bocadinhos para fazer a tal política. Eu estava a falar naquilo, no documento, até pensei dele a palavra que o senhor iria falar sobre ele, mas ok, tudo bem. Senhores vereadores, quero-vos dar conhecimento também daqui de mais uma informação. Portanto, que é a informação 9P, que é aqui uma modificação do orçamento. Portanto, alguém dos senhores quer fazer alguma pergunta? Ele agora até vem com uma fotografia com os resumos todos muito bem feitos nas últimas páginas, que explica tudo, o que é que se retira de um lado e o que se põe para o outro e para o que é. Mas, de qualquer das maneiras, se os senhores tiverem alguma dúvida, estamos aqui para responder. Não têm? Então, faz favor, se têm, faz favor de pôr. Já está. Sr. Presidente, duas questões rápidas. Uma tem a ver com esta verba dos 18.300 euros de comunicações à MEL de maio a dezembro. Porque é que é de maio a dezembro? Porque é que aparece aqui? Tem a ver com aquela transformação e dos serviços que não puderam ser transitados para o novo contrato? Tem a ver com isso? Muito obrigado. Tem aqui outra verba de 12.500 euros para formação CCP e motoristas. Eu gostava de saber que formação é esta que está incluída aqui. Muito obrigado. Houve necessidade de adquirir formação especializada para os nossos motoristas, formação essa que é mais onerosa e decorrente das alterações
ao CCP, foi também decidido que para todo o pessoal do aprovisionamento e para os quadros técnicos adquiríssemos os serviços de formação também especializada para CCP, no domínio do CCP. Ou seja, não se enquadra na formação normal dada no Código da Contratação Pública. Portanto, vamos ter, no início do próximo mês, aqui no auditório, 2 dias de formação exclusivamente direcionada para técnicos superiores e técnicos de aprovisionamento relativamente às últimas alterações ao Código da Contratação Pública. Este valor é também porque nós, no que diz respeito à rúbrica de formação, também já não foi necessário provisioná-la com um valor para dar aso a quaisquer outras necessidades até ao final do ano. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. 2 pequenas notas. Sr. Doutor, agradecia que me pudesse informar quando é que é a formação do CCP, que se tiver a oportunidade gostava de participar. 6 e 7 ou 6 e 7. Andamos aqui a... Ok, muito obrigado. Segundo, gostava que me... Deixe-me só fazer uma pergunta. Esta formação, só para mais alguém ou não implica pagamentos de mais... Não. É o que está? Não é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi alguém saber que ficaria preocupado se eu trouxesse um custo acrescido a esta formação. O senhor critica que estamos a deixar de gastar, o senhor não é técnico municipal, isto é dirigido conforme a doutora aqui acabou, e claro que eu me preocupo de saber, porque se não houver até verba para isso, e se tivéssemos que pagar, teríamos com certeza fazer uma revisão orçamental. Por isso tudo preocupa, não é assim tão fácil como o senhor pensa. É só por isso. Faz favor de usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava também que me especificasse melhor qual é a formação técnica especializada que vão ter os motoristas. Os motoristas vão no âmbito do seu enquadramento em termos de carreira, tem a ver com os CAMs, penso que é CAMs que se chama a formação, portanto, é específica e é obrigatória ser o município, portanto, a pagá-las. Diga lá. Sim, tem outras formações, nomeadamente, não é só, é os motoristas, nomeadamente, e os operários que trabalham com equipamentos, com retificadoras, com os corta-relvas, enfim, que agora é preciso tudo, tem que estar todos munidos de um cartão que os habilita, portanto, a desenvolver esses trabalhos, como até a própria aplicação de produtos fitossanitários, também é obrigatório, portanto, por lei, eles terem essa formação. Portanto, o enquadramento é esse todo. Eu fiquei com uma dúvida. Os motoristas do município de Zambuja não têm o CAM? Tem que ser aprovado. Ok. Muito obrigado. Minuta da ata número 14, 2021, reunião extraordinária de 22 de junho. A senhora vereadora Maria João Canilho, do PSD, foi substituída pelo senhor vereador José Paulo Pereira. Ordem de trabalho, expediente, ponto 1, proposta 49 do Presidente, documentos de prestação de contas 2020. A proposta foi aprovada com 3 abstenções do PSD.
Sim. E o vereador David Mendes foi substituído pela vereadora Mara Lúcia Oliveira. Ponto 1, proposta 49 do Presidente, aprovação dos documentos de prestação de contas 2020. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS e com 3 abstenções, PSD e CDU. Ponto 2, proposta 50 do Presidente, aplicação de resultados líquidos do período 2020. A proposta foi aprovada com 4 votos a favor do PS, 3 abstenções, PSD e CDU. Proposta 51P 2021, modificação ao orçamento, a proposta foi retirada. Ponto 4, proposta 48 do Presidente, minuta de contrato de urbanização, processo 23-2020, Zambuja Virticela, SA. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor, PS e PSD, e com uma abstenção da CDU. Ponto 5. Informações do Departamento Administrativo e Financeiro. A Contabilidade apresentou uma informação 9, a informação 9, respeitante à modificação ao orçamento. A Câmara tomou conhecimento. Senhores vereadores, ouviram a leitura da minuta data. Eu pergunto se estamos em condições de poder votar. Não há nenhuma observação a fazer. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Pronto, senhores vereadores e público que nos está a assistir a esta reunião, muito obrigado e até por estes dias. Damos por terminada a reunião.